Graça e paz, queridos. Essa é a nossa aula sobre conversão e novo nascimento. Eu queria que você abrisse lá em 2 Coríntios 5, verso 17. 2 Coríntios 5, verso 17 diz assim: Pelo que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas antigas, as coisas da velha criatura, já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando nós estamos em Cristo, o que é esse estar em Cristo? É quando nós cremos na sua obra redentora e salvífica por nós. Quando nós exercemos fé na obra dele em nossas vidas, por tudo que ele fez na cruz do Calvário, a sua morte, a sua ressurreição. Quando exercemos fé, nós somos feitos novas criaturas. As coisas antigas já passaram. No mundo espiritual, você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. Aquele João, aquela Maria que você era antes de conhecer e exercer fé em Cristo, já não existe mais, porque essas coisas antigas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Você foi recriado, regenerado no seu espírito. O seu espírito, ele agora é um com Deus. E Romanos 8 vai falar que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então há um testemunho interior, um testemunho que o Espírito Santo confirma conosco que nós somos filhos. E quando eu nasço de novo, eu faço agora parte da família de Deus. Eu sou participante da natureza divina. 1 Pedro, capítulo 1, verso 4, vai falar que nós somos participantes agora dessa natureza divina. Ou seja, o DNA de Deus está implantado no nosso espírito. Se é que eu posso falar dessa maneira, é só um exemplo, mas a natureza de Deus está colocada dentro de mim, no meu espírito. Quando eu nasço de novo, o meu espírito é recriado. O meu corpo, as minhas emoções, a minha mente ainda permanecem as mesmas, mas pelo fato do Espírito Santo ser um com o meu espírito, pelo fato do Espírito Santo habitar dentro de mim, eu tenho capacidade dada por esse próprio Espírito, o Espírito de Deus, para subjugar os feitos do corpo e uma mentalidade ainda não renovada. Por isso que Paulo nos convida a renovarmos a nossa mente na palavra, a subjugar a vontade da carne, a vontade humana, à vontade do Espírito. Tanto é que em Romanos 7, o próprio Paulo ele vai falar que há um conflito entre a vontade dele e a vontade da carne, entre a vontade do Espírito e a vontade da carne. E ele vai falar assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Ou seja, há ainda assim uma dualidade, um conflito entre a vontade da carne e a vontade do Espírito. Mas agora, nascidos de novo, nós temos a força, a graça do próprio Deus para que possamos vencer essa natureza carnal, essa natureza que nos puxa para o pecado. Quando nascemos de novo, e isso a gente vai ver lá na leitura de Romanos 8, eu vou citar muito Romanos 8, nessa leitura de Romanos 8 diz lá que nós somos livres da condenação ou da ira de Deus. Todos nós estávamos com a natureza caída, com a natureza pecaminosa, com um defeito de fábrica desde Adão. Mas Deus vem e troca a nossa natureza. E porque temos a natureza dos céus em nós, nós não somos mais destinados ao inferno. Nós somos agora herdeiros da salvação. Amém? E todo aquele que está em Cristo é, sem exceção, uma nova criatura, porque nasceu de novo. Isso está lá em João, capítulo 3, verso 7. Todo aquele que é nova criatura é uma nova criatura porque nasceu de novo. Nós nascemos da natureza de Deus. O nosso espírito é um com o Espírito de Deus. E nós somos uma nova criatura porque fomos gerados pela palavra da verdade. Eu queria que você abrisse em Tiago, vai lá comigo, Tiago, capítulo 1, verso 18. Tiago, capítulo 1, eu estou abrindo aqui minha Bíblia. Tiago, capítulo 1, verso 18, diz assim:
Pois, segundo o seu querer, segundo o querer de Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas. Ou seja, Deus gerou em nós por meio da sua palavra. E a gente vai ver que a palavra de Deus é Cristo Jesus. Por meio de Cristo, por meio da sua palavra, ele nos regenerou, nos gerou de novo uma nova criatura e somos agora como primícias da sua criação. Somos, como eu posso dizer, como Adão e Eva antes do pecado. Somos como Adão e Eva antes de desobedecerem à lei de Deus. Então, porque nascemos de novo, nós fomos regenerados. Somos um só com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita dentro de nós. O nosso espírito é recriado. As nossas emoções e a nossa carne ainda permanecem as mesmas, mas vai chegar um tempo que seremos glorificados. Isso a gente vai ver lá em 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4. E essa aula ela tá ficando gravada. Se você puder, dê pause, anote as referências, consulte na sua Bíblia, vai anotando, passando marca-texto, porque Deus não se limita somente a esse vídeo. Quando você abrir a sua Bíblia, marcar, ler, reler, ouvir de novo essas palavras, Deus vai falar poderosamente com você. Não somente no campo da informação, mas também essa informação vai cair no seu coração como uma revelação dos céus e produzir fé na sua vida. Então, eu estava falando que Jesus, ele é a palavra de Deus. Em João, capítulo 1, vai dizer assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é esse verbo que se fez carne? A gente vai ver lá em Gênesis 1 que Deus falava: haja luz, haja separação entre as águas, haja os animais domésticos, haja os animais silvestres ou selvagens. Quando Deus falava haja, esse haja de Deus, esse verbo que dava forma, é o próprio Senhor Jesus trazendo daquilo que era invisível na criação, aquilo ganhando força, ganhando forma, ganhando visibilidade no nosso mundo. Hoje, se a gente olha para uma paisagem, quando Deus falava haja separação entre as águas, e a gente vê o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico divididos e a Terra ali no meio, quando a gente vê tudo isso já feito, Deus falou lá em Gênesis 1, haja. E o haja de Deus é justamente o verbo de Deus. O verbo de Deus é Cristo Jesus, que trouxe daquilo que era invisível. Deus deu forma ao que era invisível, tornando visível, trazendo do que era invisível as coisas visíveis como são. Cristo Jesus, ele é o haja de Deus, ele é o verbo de Deus. Por isso que João, no capítulo 1, ele fala que o verbo de Deus habitou entre nós. Cristo Jesus, ele é a encarnação do verbo. Cristo Jesus estava com Deus no princípio da criação e por meio dele todas as coisas foram criadas. Então por isso que fala aqui em Tiago 1, verso 18, que nós fomos gerados pela palavra da verdade. Quem é a palavra da verdade? O verbo da verdade é Jesus Cristo. Nós fomos gerados por ele e agora nós somos regenerados. Não há corrupção no nosso espírito. Claro que eventualmente, por estarmos nessa terra, ainda podemos pecar, ainda podemos falhar, mas a palavra de Deus vai falar que temos um advogado junto ao Pai, que intercede por nós. O estilo de vida da nova criatura não é viver no pecado. Pode eventualmente errar? Sim, pode. Assim como um bebê está aprendendo a andar e ele cai, mas se levanta e torna a andar de novo e cai de novo, mas não é um estilo de vida viver caído. Não é um estilo de vida viver na lama. O beija-flor, não há compatibilidade do beija-flor de viver no lamaçal, de viver na sujeira. Ele vive no meio das flores. A natureza do beija-flor não é compatível com esse ambiente de lama, mas é compatível no meio das flores. Assim é aquele que nasce de novo. A natureza daquela pessoa que é nascida de novo, verdadeiramente nascida de novo, não se sente bem num ambiente de pecado, num ambiente de sujeira.
Por isso que nós temos um advogado quando falharmos, um advogado junto ao Pai. Hebreus 4, no verso 16, vai falar assim: para que nos acheguemos, portanto, confiadamente ao trono da graça, para achar graça em ocasião oportuna. Essa graça em ocasião oportuna não é somente quando cai, mas é para evitar que caia. Então, nós somos uma nova criatura, porque fomos gerados pela palavra da verdade. Isso está lá em Tiago 1, capítulo 18. Nós somos uma nova criatura, porque nós fomos criados em Cristo. Isso está em Efésios 2, do 8 ao 10, para as boas obras. Então você vê que em Tiago diz que nós somos novas criaturas, porque fomos gerados pela palavra da verdade, e a gente viu que a palavra da verdade é o verbo de Deus, é Jesus Cristo. E agora em Efésios 2, no verso 10, vai falar que nós fomos criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então aquele que é a nova criatura, ele necessariamente vai evidenciar boas obras. Você já viu um pé de manga da maçã? Não tem como. A natureza do pé de manga é diferente e não tem como dar maçã. Então nós fomos gerados em Cristo para as boas obras. Por isso nós vamos evidenciar obras condizentes com essa nova criação realizada no nosso espírito. Amém? Nós somos uma nova criatura, porque não nascemos de uma semente corruptível, como era o nosso nascimento normal do nosso pai, da nossa mãe, mas nós nascemos de uma semente incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece eternamente. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. Nós nascemos de uma palavra, de uma semente incorruptível, que é Cristo Jesus. Pela palavra de Deus, ou seja, pelo verbo de Deus, por Jesus Cristo. Então o novo nascimento se dá por meio de Jesus Cristo. E a gente viu isso em Tiago 1, verso 18, em Efésios 2, verso 10, e em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23, que nós nascemos de novo por meio de Jesus. E como que a gente acessa esse novo nascimento? Crendo na obra consumada de Jesus por nós. Amém? Não é nada que nós venhamos a fazer, não é um propósito, não é uma corrente, não são obras de caridade, mas é justamente porque nós cremos. Junto da salvação ocorre também o novo nascimento. Na obra que ocorre, que nos salva, ocorre o novo nascimento. E porque nascemos de novo, nós somos salvos. É um ato único, é instantâneo, é ao mesmo tempo. Não tem como separar. Primeiro eu sou salvo, depois eu nasço de novo. Não, porque eu nasci de novo, eu sou salvo. Tá ligado? Então, Efésios 2, do 8 ao 9, vai falar assim: a salvação, ela é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Porque nós fomos criados em Cristo para as boas obras. Ou seja, nós fomos gerados somente pela graça. E como nós recebemos isso? Somente pela fé. Não vem de nós, não é por obras. É dom de Deus para que ninguém se glorie. Amém? Se você está em Cristo, você é uma nova pessoa. Tudo quanto pertencia à vida da velha criatura já não pertence mais. Mas agora você é herdeiro das promessas de Deus, descritas na Bíblia. Tudo que a Bíblia fala, a meu e a seu respeito, nós podemos ter acesso. Toda a obra, não só da salvação, mas como saúde, prosperidade, família convertida e todas as outras áreas da vida, há uma promessa na Bíblia para nós. Isso tudo já está disponível por meio de Jesus Cristo, mas nós acessamos essa obra por meio da fé. Ora, a fé, Hebreus 11, verso 1, vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, a certeza das coisas que se esperam. Essa palavra certeza no grego quer dizer upostasis, uma firme convicção sem espaço para dúvida. Upostasis. Então tem uma certeza, sem espaço para dúvida, que a palavra de Deus vai se cumprir. Entre aquela notícia ruim que você recebe
Entre aquele diagnóstico ruim que você recebe e a palavra de Deus, o que não muda? Não muda a palavra de Deus é imutável. Ainda que os montes se movam, a palavra de Deus ela permanece viva e imutável, porque foi Deus que disse, ele não volta atrás em nenhuma de suas promessas. Então, nós utilizamos a fé na palavra de Deus, naquilo que Deus garante por nós, e acessamos todas essas bênçãos que já estão disponíveis. Não é por uma corrente, não é por uma oferta, não é por um dízimo. Toda essa graça já está disponível e nós acessamos por meio da fé. Amém? Agora você é uma nova pessoa, você possui uma nova identidade. Você possui uma identidade no mundo espiritual, que você é filho de Deus. Você é um filho amado de Deus. Nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus não nos comprou, Deus não nos salvou para nos destinar ao inferno, não. Deus nos comprou, nos salvou, nos regenerou, nos justificou, nos tornou propriedade dele. Não para que nós nos perdêssemos, mas para que nós fôssemos salvos. E porque fomos salvos e entendemos essa salvação, essa nova criação no nosso espírito, nós retribuímos sem peso, mas para as boas obras. Amém? Não é algo que vai pesar, mas é algo que vai ser feito com alegria, com amor, porque Cristo Jesus, ele deu o primeiro passo, ele veio ao nosso encontro quando éramos inimigos de Deus, porque havia uma distância entre o homem e Deus, que era o pecado, a natureza pecaminosa. Vai falar em Romanos 8, verso 1, que aquilo que a lei foi incapaz de fazer porque estava enfraquecida pela carne, Cristo Jesus fez em nós, nos propiciou uma nova criação, nos regenerou, nos salvou e por isso somos livres da condenação eterna. E agora somos chamados a uma vida de maturidade, a uma vida de santidade, a andar nessa jornada de vida cristã, rumo à santidade de glória em glória, de fé em fé, crescendo, não ficando parado. Eu não tenho que me acostumar somente ou ficar no lugar somente que eu nasci de novo e fui justificado. Agora, como diz em Efésios 2, verso 10, eu sou chamado em Cristo para as boas obras. Isso não é um peso, isso não é um fardo, mas isso é uma retribuição a tudo aquilo que Cristo já fez por mim e por você. Amém? Quando a palavra de Deus diz tudo aquilo que eu posso, tudo aquilo que eu tenho garantido na palavra, eu tenho acesso a todas essas promessas por meio da fé. Existe um poder nas nossas palavras. As nossas palavras têm que demonstrar a nossa fé. As nossas atitudes têm que demonstrar a nossa fé. No livro de Tiago vai falar que a fé sem obras é morta. E uma das obras da fé é aquilo que nós falamos. Jesus disse, se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, sem duvidar no seu coração, o postases, uma firme convicção sem espaço para dúvida, se você disser, falar para o monte, sai daqui, vai para lá, assim se fará o que diz. Assim se fará o que diz. Ou seja, a fé ela é manifestada por meio de palavras que concordam com essa confissão de fé e atitudes que evidenciam essa fé na prática. Portanto, eu vou, como se eu pregasse para mim mesmo, eu vou falar tudo aquilo que a Bíblia me promete a respeito de saúde, prosperidade, família abençoada, santidade, vencer o pecado, sobre tudo isso. Existe uma promessa na Bíblia e eu vou dar forma a isso com as minhas palavras. Deus evidenciou um princípio poderosíssimo. Em Gênesis 1, quando Deus falava, as coisas tomavam forma. Daquilo que era invisível se tornava visível. Não é porque algo é invisível que não exista, mas quando Deus falava, as coisas tomavam forma. E Jesus disse, se você falar a esse monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, assim se fará o que diz. Existe um princípio poderosíssimo. Em Romanos 10, no verso 7, vai falar assim, que todo aquele que crê e confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor será salvo. Ou seja, no ato de crer existe também o ato de confessar, de falar.
A fé sem obras, ela é morta. E uma das obras da fé é a confissão da palavra, é falar aquilo que Deus já prometeu a nosso respeito. É de confirmar com as nossas palavras aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito. Isso não é uma simpatia gospel, mas é um princípio poderosíssimo de nós pregarmos para nós mesmos aquilo que a palavra de Deus já determinou a nosso respeito, sobre cura, prosperidade, saúde, santidade, livre da condenação do pecado. Tudo isso já está garantido na palavra de Deus. E quando nós falamos, nós pregamos para nós mesmos, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E nós falamos a palavra de Deus, e o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso mesmo. Quando nós falamos, nós nos alimentamos e enchemos o nosso coração de fé, e aquilo produz uma revelação, uma certeza tão grande, produz hipostases dentro de nós, e nós sabemos que cedo ou tarde a palavra de Deus vai se cumprir. Amém? E isso é uma grande autoridade que nós recebemos quando utilizamos a nossa identidade de nova criatura no mundo espiritual. Existem muitos crentes hoje que desconhecem esse princípio, ou que até conhecem, mas não praticam. São salvos, são novas criaturas, mas ainda vivem na dificuldade. Claro que só por estarmos nesse mundo a dificuldade virá, mas a dificuldade, o deserto, é lugar de passagem, não é lugar de permanência. Mas quando usamos a nossa fé, não por um propósito financeiro, por um objeto consagrado, mas usamos a nossa palavra, a nossa fé, expressa em palavras, naquilo que a Bíblia já diz, nós vamos viver cedo ou tarde o sobrenatural de Deus. Assim como Deus falava na criação, haja luz e houve luz. Quando nós falamos a palavra de Deus, nós damos forma a essa palavra por meio da nossa fé. E nós alimentamos o nosso próprio coração de fé, de esperança, daquilo que Deus já prometeu. Amém? Então, nós somos uma nova criatura. Nós possuímos uma nova identidade em Cristo. Paulo falando acerca dos ritos da lei, agora a gente vai para um outro ponto, ele falando acerca dos ritos, das cerimônias da lei, lá em Gálatas 6, verso 15. Gálatas 6, verso 15, ele fala assim: de nada vale ser circuncidado. Circuncisão era um ato da lei de Moisés, que era cortar ali do bebê o prepúcio do seu pênis, como marca da aliança que Deus tinha com aquele povo na antiga aliança. E hoje, Paulo ele vai falar ao povo da Galácia, aos Gálatas, no capítulo 6, verso 15, que de nada vale ser circuncidado. O que importa é nascer de novo. Essa é a maior obra. Quando nascemos de novo, nós somos salvos, nós somos justificados, nós somos perdoados, nós somos regenerados em Cristo. Amém? A força da nova criatura, foi o que eu falei na aula passada, a força da nova criatura está em ser nova criatura. Efésios 4, do verso 22 ao 24. Efésios 4, do verso 22 ao 24, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, a jogar fora a velha natureza, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, da nova criatura, criado para ser a semelhança de Deus. Olha que tremendo. A nova criatura foi criado para ser a semelhança de Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Olha algumas passagens que falam a respeito de ser uma nova criação. Colossenses, capítulo 3, do 9 ao 10, vai dizer assim. Colossenses, capítulo 3, do 9 ao 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram, já jogaram fora o velho homem com suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ou seja, agora que nós nos despirmos, jogamos fora a velha criatura, enterramos a velha criatura, nós fomos revestidos dessa nova criatura em Cristo Jesus e estamos sendo renovados. É um ato contínuo. Estamos sendo
Estamos sendo. É um processo, é um ato contínuo. A nova criação é automática. No momento que exercemos fé na obra de Cristo Jesus por nós, nós nascemos de novo. Mas agora existe uma vida de santidade, que é um ato contínuo até a nossa morte ou até o arrebatamento da igreja. E diz assim em Colossenses 3, no verso 10, o qual está sendo renovado, está sendo continuidade, renovado em conhecimento para nos tornarmos a imagem de Deus. Para nos tornarmos a imagem de Deus. Amém? Romanos 6, olha que poderoso. Romanos 6, do verso 4 ao verso 7. Portanto, fomos sepultados com Jesus na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, porque Cristo ressuscitou. Nós podemos nascer de novo, podemos viver essa nova vida. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu para esse mundo foi justificado do pecado. Nós nos tornamos justificados do pecado que antes dominava a nossa natureza. Tudo isso porque nascemos de novo. Porque se morrermos com Cristo na sua morte, e por causa da ressurreição dele, nos possibilitou a tornarmos em nós agora essa nova criação em Deus, nós somos livres do inferno, livres da condenação eterna e somos justificados do pecado que antes habitava na velha criatura. É poderosíssimo. É entender essa nova criação que ocorreu no nosso espírito. Amém? E eu queria tirar agora algumas dúvidas com respeito ao que a gente teve na aula online. Falar a respeito da fé para vencer os problemas. Como eu disse, o problema ele vai vir sobre o justo ou o injusto. Porque estamos nesse mundo, problemas sobrevirão a nós. É inevitável. Assim como o sol e a lua se põem todo dia sobre justos e injustos, o dia mau também vai vir para aquele que é a nova criatura. Mas existe um poder em nós, que é a fé. E quando colocamos a nossa fé, evidenciada por nossas palavras e atitudes, naquilo que a palavra de Deus já disse a nosso respeito, que nós somos prósperos, temos saúde plena, temos a nossa família convertida, somos livres do pecado. Quando manifestamos a fé por meio de palavras e atitudes, naquilo que Deus já falou e prometeu na sua palavra. Note que eu estou falando naquilo que Deus já falou e prometeu na sua palavra. Quando nós damos voz e atitudes à nossa fé, nós vamos vencer os problemas. Cedo ou tarde, vai chegar a solução. Amém? Então, o problema ele virá, mas ele será solucionado por meio da fé. Por que o crente nascido de novo, ele sofre na vida cotidiana, na vida normal? Porque chegam doenças a esse crente. Porque o que foi recriado é o seu espírito. A sua carne ainda é corruptível. A consequência do pecado entrou no mundo. E a carne humana, seja daquele que nasceu de novo, daquele que não nasceu, está sujeita às intempéries desse mundo, as situações desse mundo, e é uma responsabilidade nossa cuidar do templo do Espírito Santo que somos nós. É uma responsabilidade que Deus chama para nós. O nosso corpo é como se fosse um cartão de crédito. Se toda hora nós comermos besteira, praticarmos atividade física, não formos aos médicos, nós vamos estar descuidando do templo que somos nós, do templo do Espírito Santo. E isso é uma responsabilidade nossa. Existem doenças que vêm pela via espiritual, por influência maligna, sim. Mas na vida daquele que é nascido de novo, o diabo não toca. Então,
Eu só posso admitir, se aquela pessoa é crente, convertida no Senhor Jesus, nascida de novo, fiel à palavra, anda uma vida de santidade e ela eventualmente ficou doente, eu não posso aceitar que foi ação demoníaca. Não, não tem como, porque o diabo não toca na vida do ungido do Senhor. Só pode ser duas coisas: ou o curso normal da vida, que acontece porque essa carne ainda está sujeita à influência, ao salário do pecado que foi cometido lá em Adão, e nós temos a nossa fé para confessar e com atitudes na palavra, nós temos a nossa fé que acessamos o mundo espiritual, que todas as coisas já estão disponíveis gratuitamente: saúde, prosperidade, vida abençoada, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida no dia a dia cotidiana, para nós sobrevivermos aqui nesse mundo, já está disponível no mundo espiritual e de graça. Não é uma oferta, não é um dízimo, não é um sacrifício financeiro, não é uma campanha, não é uma corrente, não! Tudo isso já está disponível pela graça e nós acessamos pela fé. Quando acessamos utilizando a nossa fé, cedo ou tarde, aquele problema, ele vai passar. Seja porque eu descuidei do meu corpo e agora eu estou colhendo aquelas atitudes e eu posso usar a fé para ser curado. Aliado, é claro, Deus deu sabedoria aos médicos para que nos conduzisse a uma vida ali pautada em tomar a medicação certa, o remédio certo. É dom de Deus que deu aos médicos o dom da medicina, do entendimento da medicina, para que trouxesse saúde à raça humana. Eu não desassocio a medicina da fé, não. Pelo contrário, fé e medicina estão colados um no outro. E a outra pergunta que eu recebi foi: o batismo com o Espírito Santo e o novo nascimento. Claro que só a gente vai falar mais para frente, mas o batismo com o Espírito Santo, a gente vai ver que Paulo ele foi cheio do Espírito Santo após ele ficar cego no caminho para Damasco, que ele viu o Senhor Jesus numa visão. Depois disso, quando o servo de Deus vai lá nele e fala, recebeu o Espírito Santo, ele fica cheio do Espírito Santo. Então, a gente não pode colocar o Espírito Santo numa caixinha. Pode acontecer, para resumir muito, pode acontecer do batismo com o Espírito Santo ser no ato do novo nascimento? Pode. Pode ser depois? Pode também. Em João 20, verso 22, antes do Senhor Jesus subir aos céus, ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Em Atos 2, esses discípulos que foram cheios do Espírito Santo, que nasceram de novo, que são um só com o Espírito de Deus, eles recebem a capacitação dos céus, o batismo com o Espírito Santo. O novo nascimento é o Espírito Santo morando dentro de nós. O batismo com o Espírito Santo é o Espírito Santo sobre nós, nos capacitando com dons para servir ao próximo, servir a nossa igreja local, servir as pessoas. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para que nós venhamos a servir. Isso está escrito em 1 Coríntios 12. Então, aqueles discípulos que receberam o Espírito Santo em João, capítulo 20, verso 22, quando o Senhor Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, eles nasceram de novo. E somente em Atos 2, esses discípulos foram capacitados pelo próprio Espírito Santo a ter os dons espirituais e passaram a falar em novas línguas. Note que em alguns casos a gente vai ter a evidência de línguas no batismo com o Espírito Santo. Em outros casos não. Então eu não posso colocar o Espírito Santo num regramento que eu faço. Na conversão, que é o novo nascimento, ele é uma coisa, batismo com o Espírito Santo é outra. Pode acontecer junto ou pode acontecer depois. As regras que nós criamos não podem colocar o Espírito Santo dentro dessas regras. Porque há testemunhos e relatos e experiências de pessoas que experimentaram primeiro o novo nascimento e depois o batismo com o Espírito Santo. E tem relatos e experiências de pessoas que no ato do novo nascimento já foram batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é algo inalcançável, o batismo com o Espírito Santo. Não, o maior interessado em nos batizar é o próprio Espírito Santo, é o próprio Espírito de Deus. Já está disponível pela graça. Nós acessamos pela fé.
É sempre assim. Tudo que nós queremos da palavra de Deus já está disponível pela graça. E nós acessamos pela fé. Amém? Então, o batismo com o Espírito Santo pode ocorrer no novo nascimento ou após o novo nascimento. Não vamos colocar regras para a atuação do Espírito Santo. E a outra dúvida foi assim: depressão é coisa do diabo? Não, depressão pode ter uma influência maligna? Pode, mas não é sempre algo do diabo. Às vezes pode ser um trauma que não foi cuidado. E diante de uma situação exposta, desenvolveu-se um quadro de depressão. Imagine a seguinte situação: a pessoa tem medo de altura. Tem medo de altura, e então tudo que tem altura ela foge. Aí um belo dia essa pessoa resolve fazer uma trilha. E para terminar a trilha tem que fazer uma escalada. A pessoa ela já tem medo, ela foi exposta a um trauma que é a escalada, e a partir dali intensificou na mente dela um quadro depressivo. Tudo por causa de um trauma não tratado. Então, depressão não necessariamente é demônio. Pode ser? Pode. Mas temos no Espírito Santo também o dom de discernimento de espírito. E ele vai nos guiar a ter sensibilidade a saber se aquilo é espiritual ou simplesmente é carnal. Mas, volto a dizer, existe também, e nós temos que conciliar juntamente com a fé, porque é algo de Deus, o tratamento médico, o tratamento dos psiquiatras, psicólogos, para que tudo isso em conjunto funcione em harmonia, porque Deus deu sabedoria aos médicos para que viessem cuidar da sua criação. Amém? Eu espero que essa aula você assista, reassista, tome nota, pause, procure na sua Bíblia, porque nós temos agora essa nova identidade em Cristo Jesus. Nós somos criação dele, nós somos filhos amados, nós fazemos parte da família de Deus. E isso é um princípio poderosíssimo. Coloque isso no seu coração. Eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa. Eu fui comprado por Cristo Jesus pelo preço de sangue. Eu faço parte da família de Deus. Amém? Graça e paz, queridos.